Olá, queridos alunos da EPM Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Aqui quem fala é a professora Jardenha e vamos iniciar mais uma aula de História. E a aula de História de hoje, nós vamos abordar conteúdo novo. A gente aborda o período entre guerras, né? Enfatizando os fascismos, os regimes totalitários que surgiram durante esse período. E o objetivo da nossa aula de hoje, né, é apontar as principais características dos regimes totalitários durante o período entre guerras, descrevendo e contextualizando a expansão das ideias nazifascistas pela Europa. Então, gente, na aula de hoje, né, nós vamos estar abordando, né, esse conteúdo tão cobrado, né, em vestibulares, conteúdos também muito cobrado, né, no Enem. Então, várias edições do Enem, né, contemplaram esse conteúdo, né, além, né, de estar também consolidando, né, efetivando aí, né, esses conteúdos, né, para as nossas, né, avaliações internas, né? Então, esse conteúdo ele vai ser cobrado na nossa avaliação bimestral N3, tá certo? E eu vou estar dividindo, né, esse conteúdo em dois momentos. A gente inicia na aula de hoje abordando, né, o fascismo italiano, né? Então, a gente vai estar abordando, né, enfatizando as ideias fascistas, né, na Itália. E na próxima aula, né, no nosso próximo encontro, a gente aborda, né, enfatiza, né, a Alemanha nazista, tá bom? Então, vamos lá. Então, antes da gente começar, né, a enfatizar, né, a direcionar aí as principais características do fascismo italiano, né, eu vou estar aqui contextualizando com vocês, né, entendendo o que é o fascismo. Eu coloquei aqui um texto, tá bom? Para explicar para vocês, né, para ficar melhor para vocês fazerem as anotações, né, para que nós possamos aí depois estar discutindo e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então eu coloquei aqui esse textinho que explica melhor, né, de uma maneira, digamos assim, bem objetiva, bem clara, o que é o fascismo, né? Então, gente, o fascismo é um movimento político, econômico e social que se desenvolveu em alguns países europeus no período após a Primeira Guerra Mundial. Principalmente naqueles países, né, que enfrentavam graves crises econômicas. Então, a gente vai estar aqui, né, como eu falei anteriormente, enfatizando, né, a Itália e a Alemanha. Então, a Itália e a Alemanha são países, né, que vão sofrer muito, né, com a crise de 1929, né? Então, são países que vão enfrentar crises econômicas bem alarmantes dentro dos seus países. Então, é nesse período, né, que vão estar surgindo aí as ideias nazifascistas, né, ideias salvacionistas, né, onde a população, né, italiana e alemã vão estar o quê? Se apoiando, né, vão estar acreditando, né, para salvar aí os seus países. É como se fossem, digamos assim, discursos, né, de soluções rápidas, né, de soluções que vão, né, realmente aí salvar os países dessa crise, né, da questão do desemprego, da questão do controle, do descontrole inflacionário, né, que os países vão estar enfrentando, tá certo? Então, esse conceito também, né, de fascismo, ele é frequentemente mencionado, né, nas discussões políticas atuais. Vocês já devem ter observado que vários, né, políticos, né, vários movimentos, né, políticos, né, populares vão estar se utilizando dessa palavra, né, desse conceito, dessa definição de fascismo. Então, muitos políticos são considerados fascistas, né, por terem aí ideias, né, autoritárias, nacionalistas extremadas, né.
Então, muitos partidos políticos, muitos movimentos vão estar sendo aí, né, denominados de, né, fascistas, por terem aí, né, essas ideias, esses discursos aí, né, de autoritarismo, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, ó, entendendo esse contexto, né, o surgimento e a expansão das ideias fascistas, né, na Europa, eu coloquei aqui para vocês os antecedentes, né, os fatores que contribuíram para a expansão, né, para o surgimento, né, para a expansão dessas ideias, né, nazifascistas, essas ideias autoritárias, ditatoriais na Europa, né? E lembrando que essas ideias depois se expandem, né, por vários lugares do mundo, por vários países do mundo, tá bom? São adotadas por vários políticos e movimentos também, né? Aí no mundo inteiro. Então, gente, ó, um dos principais antecedentes, né, é claro, a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vai perceber, né, que a Primeira Guerra Mundial, né, aliás, o fim da Primeira Guerra Mundial vai fazer com que, né, esses movimentos, né, eles surjam. Por quê? Porque após a Primeira Guerra Mundial, né, tanto a Alemanha quanto a Itália, né, elas vão sofrer muitos danos, né? Então elas vão sofrer muitos problemas, né, relacionados à economia. Então a gente sabe que após a Primeira Guerra Mundial, né, vários países que participaram da Primeira Guerra, tanto do lado dos vencedores, né, quanto, né, dos vencidos, eles vão estar se reconstruindo, né? Então eles vão passar por dificuldades, né? Dificuldades financeiras, né? E a gente vai perceber que, né, a Alemanha, né, e a Itália, elas vão estar inseridas, né, nesse contexto, né, de reorganização e de reestruturação de seus países. O crescimento da esquerda, né? Então, outro antecedente aí, o crescimento aí, né, das ideias socialistas, das ideias comunistas, né, advindos aí da Revolução Russa, que acontece, né, no finalzinho aí da Primeira Guerra Mundial, né, em 1917, tá bom? E a gente percebe que vários países, né, eles vão estar com medo, né? Vários líderes, né, desses países e a população em si vão estar com medo do expansionismo das ideias comunistas, né? E a crise de 1929, né, o boom econômico que acontece nos Estados Unidos, mas afeta o mundo inteiro, né, causando aí vários problemas econômicos, como, né, descontrole inflacionário, né, desemprego, né, e muitos problemas aí, né, que vão ser gerados pela crise de 1929, muitos problemas sociais, né. Então, esses foram os principais antecedentes para a expansão, aliás, para o surgimento e expansão das ideias fascistas. Então, gente, ó, também coloquei aqui para vocês as principais características, né, dessas ideias, né, desses regimes, né, autoritários, totalitaristas. Então, vamos lá, citar aqui, né, essas características. Então, gente, ó, peguem um caderno de vocês, anotem as principais ideias, né, anotem as dúvidas para que nós possamos, né, discutir e, é claro, né, esclarecer essas dúvidas com vocês, né, e eu vou ficar muito feliz em atendê-los, tá bom? Então, vamos lá, principais características desses regimes totalitários: autoritarismo, militarismo, anticomunismo, nacionalismo extremo, né? Então, você amar o seu país, né? É uma coisa muito bonita, né? Você lutar pelo seu país, você defender o seu país, você querer um futuro melhor, né, para o seu país, para a sua nação, mas o problema é a questão das questões extremadas, né? Tudo demais, né? Como já dizia a minha avó, sobra, né? Unipartidarismo, né? Partido único,
culto a um líder. Então, gente, cultuar, adorar, né, os políticos, né, os governantes. Então, existia um culto, né, aos líderes, né, os líderes totalitaristas. Subordinação do indivíduo ao Estado. Então, nada e ninguém acima do Estado. Ódio às democracias liberais, né, às políticas liberais, às políticas democráticas, né, e, é claro, o racismo. Então, essas são as principais características desses regimes, tá bom? Então, essas características, elas, né, são características que definem tanto, né, o fascismo italiano quanto o nazismo alemão. Mas a gente ainda vai, né, tá abordando em nossas aulas, né, características específicas do nazismo, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, hoje, como eu já falei para vocês, nós vamos abordar a Itália fascista, tá bom? Então vamos lá, gente, ó, origem, né? Então vamos lá. O que originou, né, tudo isso? Né, eu já falei aí no contexto geral, né, o que originou, né, com os antecedentes, e eu fiz aqui para vocês uma cronologia de acontecimentos, tá bom? De eventos que vão, né, consolidar aí o fascismo italiano. Então vamos começar aqui, né? Vamos lá, gente, ó, antes da gente começar essa cronologia, né, a enfatizar esses fatos, a gente vai falar um pouquinho da Itália, né? Antes da implantação, né, do regime fascista, tá bom? Então, gente, ó, a gente sabe que a Itália, ela participa da Primeira Guerra Mundial, né? E ela muda de lado, vocês lembram? Ela tá de um lado e depois ela vai pro lado aí, né, dos vencedores, né? Fica do lado da Inglaterra, né, e da França, né? E a gente percebe que ela participa da Primeira Guerra, do lado dos vencedores, mas, né, ela vai sair da Primeira Guerra com enormes perdas materiais e humanas, né? E a gente percebe também que ela não vai obter, né, os ganhos territoriais que foram, né, prometidos a ela, né? Então, não existe essa recompensa, né, pela sua participação no conflito. Então, a população, né, com o seu orgulho ferido, né, o governo com o seu orgulho ferido, né, então nesse momento que políticos oportunistas vão começar, né, a se usar, aliás, a se utilizar desses pontos, né, para enganar, né, aí digamos assim, os italianos, né, para ludibriar, né, a população italiana, tá certo? Então, gente, ó, políticos como, né, o líder, né, do partido nazista, né, o líder do partido fascista na Itália, Benito Mussolini, vai fundar em 1919 o partido fascista, apoiado pela elite e também apoiado aí, né, pelos grupos milicianos denominados de camisas negras. Então, né, ele vai estar fundando, né, um movimento nacionalista extremado, né, antiliberal, que é o Partido Fascista, tá certo, gente? Então, a gente percebe, né, que com o crescimento, né, do comunismo na Europa, né, e pelo mundo inteiro, então muitos empresários, ricos, né, daquela época, eles vão estar com medo dessa expansão das ideias comunistas e vão ver, né, nesses partidos de direita extremado aí, né, a resolução, né, de todos os problemas do país e, é claro, né, manter os seus privilégios dentro da sociedade italiana, tá bom? Outro aí ponto, né? 1922. O que acontece em 1922? Né? Em 1922, gente, acontece, né, um movimento, né, chamado de Marcha sobre Roma, né? O que foi a Marcha sobre Roma, né? Então, a Marcha sobre Roma vai ser uma manifestação armada organizada pelo Partido Nacional Fascista, né? Liderado por quem? Claro, pelo Benito Mussolini, né? Então, a gente percebe que esse movimento, né, ele vai estar pressionando, vai ser um movimento que vai pressionar, né, o rei, né, italiano naquela época, né, porque a gente percebe que
né? Esse movimento, né? Esse evento, né? Que vai participar milhares de militantes, milhares de pessoas, né? Como ex-soldados, né? Jovens, muito jovens também. Quem mais participa? Pessoas desempregadas, camponeses, né? Pessoas que estão aí cansadas, né? Com todos os problemas que o país vem enfrentando, né? Vão estar se apoiando nas ideias, né? Do partido fascista, do Partido Nacional Fascista. Então, eles vão marchar sobre Roma, né? Eles vão requerer, né? Aí com o rei medidas, né? Medidas para resolver esses problemas. E aí, né, o rei da Itália, ele vai estar cedendo à pressão aí, né, de Mussolini e vai nomear Mussolini como primeiro-ministro, né? Ou seja, o chefe de governo da Itália. E com isso, né, Mussolini vai estar, né, aí com muitos poderes para agir, né, conforme aí os seus ideais, né? Então, a gente vai percebendo isso, tá bom? Então, gente, com esses poderes nas mãos, né, Mussolini, ele vai estar, gente, criando, né, aí muitos mecanismos de, né, de fazer valer, né, essas ideias, né, como perseguindo, oprimindo, né, para resolver aí as questões, né, italianas, as questões econômicas, né, os problemas econômicos, os problemas sociais que, né, o país vem enfrentando. Então ele vai se utilizar aí, né, da intimidação, né? Ele vai tá se utilizando aí do convencimento, de programas de rádio, né, específicos para jovens. É como se fosse uma lavagem cerebral e todo mundo acreditasse, né, nessas ideias, nessa salvação, tá certo? Então, gente, com todos esses poderes, a gente percebe que Mussolini ele vai estar, né, aí sendo nomeado, né, posteriormente como Duce, né? Então, a gente percebe, né, que Mussolini ele vai estar ampliando as bases de seu poder. Então, em 1925 ele se torna Duce, né? Então, depois do rei, quem é que manda no país, né? O Mussolini. Então ele se torna aí, né, Duce. E esse cargo, essa função, né, tão importante aí dentro do governo italiano, vai fazer com que ele amplie, né, as bases de seu poder e ele comece a fazer muitas alianças. Mas lembrando que ele se torna Duce, né, como eu já falei anteriormente, e ele vai criar aí a OVRA, né? O que é a OVRA? A OVRA é a polícia secreta, né? Ele vai utilizar essa polícia secreta justamente para perseguir os seus adversários políticos, né? Sufocar qualquer movimento que seja contra o seu governo, tá bom? E ele também é apoiado pela burguesia, tá bom? Então, gente, 1927, né? Em 1927 ele cria a Carta del Lavoro, né? As leis trabalhistas baseadas em quê? É claro, na Constituição fascista, nas ideias fascistas, né? E é claro, né, que esse poder, né, de Mussolini dentro da Itália, ele vai se consolidar. E ele vai se consolidar, né, justamente em 1929, com o Tratado de Latrão, né? E o que foi, professor, esse tratado, né? Esse Tratado de Latrão, gente, foi a aliança, né, entre o governo de Mussolini, né, o governo fascista com a Igreja Católica, né? E o que resulta, né? O Tratado de Latrão resulta no reconhecimento, né, da criação, né, no reconhecimento da criação do Vaticano como Estado independente e vai resolver o quê? Vai resolver a questão romana. E o que é essa questão romana, gente? A questão romana vai ser justamente, né, um conflito que já durava muito tempo entre a Igreja Católica, né, e o Estado italiano, né, pela a invasão, a destruição do Estado, né, do Pontifício, né, do Vaticano. Então,
que foi o Tratado de Latrão, a aliança, né, do governo fascista, a aliança de Mussolini com a Igreja Católica, né? Qual o objetivo, né? Reconhecer o Vaticano como Estado independente. E a gente percebe que essa aliança entre, né, o governo fascista e a Igreja Católica vai fazer com que, né, Mussolini consolide o seu poder dentro da Itália, implante aí, né, uma ditadura, um regime totalitarista, né, que oprime, um regime totalitarista, né, que oprime, mas ao mesmo tempo resolve os problemas, né, econômicos e sociais da Itália naquele período. Então, gente, nós ficamos por aqui e na próxima aula a gente aborda aí, né, o nazismo alemão, tá bom? E eu finalizo com essa frase de Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, tá bom? Então, anotem as dúvidas, tá certo? E entrem em contato. Um beijão e até a próxima!